Boa tarde, então, caríssimos colegas. Nós vamos hoje falar sobre a primeira aula da introdução do pensamento filosófico. Pessoal, essa apostila realmente ela é muito grande, ela tem 36 páginas. Então, o que que eu fiz? Como todas as aulas, eu faço um resumo, eu leio a apostila toda, eu pego as ideias centrais, faço um bom resumo delas, para poder dar um norte para vocês na hora que vocês forem ler a apostila, já está bem antenado do assunto. Num modo mais didático. Eu sei aí que tem um pessoal que já passou da faculdade faz alguns anos, alguns não tiveram as matérias de filosofia, outros são. Outros, esse é o primeiro curso a nível superior que estão cursando. Então a minha ideia, sempre nesses vídeos, é descomplicar a apostila para vocês. Eu escuto a aula do professor, leio a apostila e depois eu tento explicar de uma maneira mais didática para dar um norte para o pessoal aí, o pessoal tocar, tá? Então, eu diminuí aí muita coisa que eles falam para manter a ideia central. E vamos lá então. Onde as pessoas começam a mudar o mito para entrar na razão. Esse é o nascimento da filosofia, do mito à razão. Então, os gregos antigamente, eles contavam muitas histórias. E essas histórias sobre a origem do mundo, origem do céu, origem do mar, do raio, das vidas, da morte, tudo para eles tinha um mito e tudo para eles tinha um Deus que regia. Então, eles têm a palavra mitos, que significa contar ou narrar. O mito tentava explicar o mundo, o universo, usando a imaginação dos deuses. Era o jeito que o povo tinha para entender que eles não conseguiam explicar com a ciência. Ainda não tinha o pensamento científico, nem o pensamento filosófico. Então, tudo eram os deuses. Ah, porque vai chover por causa dos deuses. Ah, porque vai dar sol por causa dos deuses. Então, por exemplo, um exemplo bem contundente disso, diziam que a guerra de Troia começou porque três deusas brigaram para saber quem era a mais bonita. Pensem, até mesmo a miséria humana de provocar uma guerra, eles puseram a culpa nos deuses. Não foi da ignorância humana. Então, nós vamos ter o nascimento da razão. Com o tempo, os gregos eles começaram a perceber que as histórias não explicavam tudo, e daí surgiu uma nova ideia. E se o mundo tiver uma explicação, que nós possamos pensar, observar e entender? Eles pararam, opa, vamos parar com essa história, tudo é os deuses, e vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos parar e observar, e a partir da observação, então, nós usarmos a razão para tentarmos responder as perguntas. E essa foi a virada de chave em que deu origem à filosofia. O pensar com a razão e não mais com o medo ou com a fé nos deuses. Então a Grécia estava mudando. Surgiram as cidades-estado, onde o povo discutia e criava leis, que foi a base da democracia. Começaram as viagens marítimas, o povo percebeu que não tinha monstros no mar. A invenção da moeda, a invenção da economia, da moeda, do dinheiro, da troca de mercâncias, ela acabou ensinando as pessoas a relacionar valores e números e estreitar laços e comércio. E o calendário ajudou a medir o tempo sem depender dos deuses. Então, a partir da observação, começou a se ter a observação do tempo e as pessoas começaram a criar os calendários sem depender dos deuses. Tudo isso ajudou o homem a confiar mais no próprio raciocínio. Então vieram ali os primeiros filósofos, que é chamados de pré-socráticos, que começaram a ideia principal da razão. Então tivemos esses filósofos, né, pré-Sócrates, que eles tinham uma missão: descobrir do que é feito o mundo. A missão deles era essa. Não é que era uma missão que alguém deu para eles, mas a missão que eles assumiram para si era descobrir do que era feito o mundo. Qual é o princípio de tudo? Então, vai começar com Tales de Mileto, que ele foi o primeiro a dizer que tudo vem da água. Ele observou que a água está em tudo. Da vida, muda de forma, mas nunca deixa de ser água. Foi o primeiro a explicar o mundo sem precisar dos deuses. O Mileto, ele foi o primeiro a explicar o mundo sem precisar dos deuses. Tudo vem da água. Essa é a ideia de Mileto. Depois, Anaximandro, ele já vem com um pensamento diferente. Para ele, o princípio era o apeiron,
ou ilimitado é algo que a gente não pode ver, mas da qual tudo vem. Tudo vem de um lugar que a gente não pode, nós não podemos ver, mas isso aparece. Dizia que o mundo é resultado de uma luta dos contrários, do quente e o frio, o seco e o úmido, e que as coisas mudam e o tempo todo para poder manter o equilíbrio. Então tem que estar sempre havendo uma guerra de lados. É, meio mais ou menos que um caos interpolar para ter o equilíbrio, o apeiron. Daí vai vir Anaximenes, que era discípulo de Anaximandro, mas Anaximenes ele achava que o princípio era o ar. Ele dizia: assim como o ar mantém a nossa vida, o ar também mantém o universo. Anaximenes de Mileto, ó. Ele vai dizer que tudo vinha do ar, o sopro da vida, tudo. Não vinha da água, da colisão ou do caos, não. Tudo vinha do ar. Era o ar que trazia as mudanças, era o ar que trazia a vida. Esse era o pensamento deles. Já começava então a ter uma formação do pensamento racional, dos elementos, que são através dos elementos é que nós temos a formação da vida. Daí veio Pitágoras. Pitágoras, ele acredita que tudo é número e harmonia. Então ele comparava o universo a uma lira musical, a um concerto de música, que quando as notas estão em equilíbrio, a música é boa. Assim também deve ser a vida, em harmonia com o universo. Ele misturava filosofia e espiritualidade e acreditava que a alma era imortal. Então nós já vamos ter ali um pensador que ele já vai ter ele já vai exprimir a consciência de que a alma é imortal, a alma nunca morre, o nosso corpo vai, mas a nossa essência, a nossa alma, ela é imortal. E tudo tem que estar tudo tem que estar de maneira harmoniosa, igual os números, para as coisas poderem funcionar. Daí vai vir Heráclito. Heráclito dizia que tudo muda o tempo todo. Ninguém entra as duas vezes no mesmo rio, porque a água já mudou. A gente também. Obviamente, a correnteza do rio passa, ninguém entra no mesmo rio. Tudo mudou. Nós também mudamos. Porque a vida é movimento. É fogo. Nada é fixo. Tudo se transforma. Veja bem que dentro do sistema da razão, cada filósofo ainda não havia o pensamento conjunto, mas cada um defendia uma tese de cada elemento. Um era o ar, outro era a água, o outro era o fogo, mas essa questão dos deuses, que existe o deus fogo, o deus sol, o deus lua, o deus terra, essa concepção dos deuses estava para o conceito deles, essa concepção dos deuses, elas estavam morrendo. Não havia. Daí, já no modelo de Sócrates, vocês vão ver que para ele já tudo era a questão de um deus, mas nós vamos chegar lá. Então Heráclito acreditava que a vida era através do fogo. Nada era fixo, tudo se transformava. Era o fogo que regia. Depois nós vamos ter Parmenides, que ele já pensava o oposto, Parmenides. Ele dizia que a verdade não muda e que o ser é, não ser, ele não é. Com ele começa a lógica, o pensamento científico. A verdade não muda, a razão é uma só. Enquanto Heráclito dizia que tudo muda, tudo era mudança, assim como o fogo, que o fogo vem, queima e transforma tudo em carbono e muda as coisas, o Parmenides vai dizer que não, que a verdade é uma só, ela não muda. Já começamos a ter a lógica do pensamento científico. Então nós temos no conceito dele era que tudo dependia de uma construção para chegar a essa verdade. É preciso pensar com coerência e sem contradições. Então a explicação ela tinha que ser lógica. Ela não podia ser incoerente, ela não podia ser empírica. Hoje é, amanhã não é. Ela tinha que ter um fundamento, uma razão, sem contradições. Até que nós vamos chegar Sócrates, que é o filósofo da alma. Que é o pensamento de Sócrates. As coisas começam a ficar mais interessantes a partir dali, que é a filosofia da vida, o universo natural da alma humana. Que é depois de todos esses pensadores que olhavam para o céu, para a natureza, apareceu Sócrates. Que olhou para dentro do ser humano. Ele não queria saber do que o mundo era feito, mas do que o homem é feito. Ele dizia: conhece-te a ti mesmo.
O método de Sócrates, ele não escreveu o livro, mas ele fazia perguntas. Ele chamava as pessoas para conversar e ia mostrando que elas não sabiam tanto quanto achavam. Esse jeito de ensinar é chamado de método socrático. E ele tem duas partes. A primeira é a ironia, que mostra que o outro não sabe tudo. E a segunda é a maiêutica, que é ajudar o outro a dar uma luz, a ver a verdade, como uma parteira ajuda no parto. Então, o Sócrates, ao invés, não, vamos entender o mundo, vamos entender o homem. Do que eu sou feito. A história do sempre há um peixe maior, sempre há alguém com maior conhecimento do que eu. Sempre haverá algo a mais. Pessoas são diferentes. Além disso, Sócrates também tinha o modelo de um único Deus que regia tudo. Sócrates acreditava também que a virtude é conhecimento. E quem conhece o bem pratica o bem. Quem faz o mal faz por ignorância. Ele ensinava que a verdadeira liberdade é dominar a si mesmo e que a felicidade, a eudaimonia, vem de uma vida equilibrada, guiada pela razão. Sócrates acreditava num Deus inteligente, que criou o universo com sabedoria e harmonia. Mas não era um Deus pessoal, como a gente tem na nossa fé cristã, como nós temos no catolicismo, no cristianismo, no monoteísmo em geral. Era uma força racional, que mantém tudo em ordem. Então, para Sócrates, ele acreditava num Deus que regia a vida, mas ele não era um Deus pessoal, ele não era aquele Deus que nós poderíamos buscar, que haveria um alcance. Ele era um Deus instrumentalizador. A função dele era manter as coisas em ordem e pronto. Era uma força racional, era um superior racional que ele mantinha tudo em ordem sem interferir com nada e nem com ninguém. Não existia, vou fazer, para Sócrates não existia o culto a este Deus superior. Não. Ele estava ali regendo como maestro, regendo a ordem do universo, porém ele não iria se meter com ninguém. A apostila também fala sobre a morte de Sócrates, que ele foi condenado injustamente, acusado de corromper os jovens. Obviamente, ele propôs a razão e o método o método do pensamento racional que ele impunha acabou despertando para os mais conservadores da época uma revolução, a revolução do pensamento, a revolução da crença, a repensar que não mais os deuses regiam, mas sim um Deus só regia e o homem deveria começar a partir dele mesmo. Então, pelo fato de fazer com que os jovens não acreditassem mais nos deuses e corrompê-los, ele foi condenado à morte, mas ele não tentou fugir da morte. Ele tomou veneno e disse ainda que uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Esse era o pensamento de Sócrates. Assim nasce a filosofia. Tá? É do espanto, da curiosidade, da coragem, é de pensar por conta própria. A filosofia, ela vai nascer de nós pensarmos por conta própria, nós usarmos o nosso racional. Antes o homem explicava o mundo todo com medo dos deuses. Depois ele começou a observar, raciocinar e buscar a resposta com a razão. A lição que fica para nós dessa apostila da primeira aula é que filosofar é perguntar, é não aceitar qualquer resposta pronta. Como diria o próprio Sócrates, só sei que nada sei, né? Deixando bem claro ali, nessa primeira aula, ela vem falar um pouquinho sobre os pensadores pré-Sócrates, como surgiu o pensamento filosófico na vertente de não mais acreditarmos nos deuses e começarmos a crer na razão. E no crer da razão, o homem ele começa então a chegar a um ponto indiretamente, até mesmo esses grandes filósofos, mesmo aqueles que acreditavam ou não acreditavam, mas o pensamento deles já começam a se moldar, que as transformações humanas vêm, obviamente, pelos elementos, as transformações naturais, ela vem pelos elementos, né? Pelo ar, pelo fogo, pela água, e tudo isso é regido por um ser supremo. Então já começa a despertar aquela questão, aquela fagulha que nós seres humanos temos, que faz com que nós somos dotados da revelação divina, de ser capaz de Deus e de ter dentro de nós uma chama
que vai nos levar a querer a busca por encontrar Deus. O início do pensamento filosófico, ele vai querer dizer isso daí para nós, nessa primeira aula. Daí nós deixamos aqui bem claro, como resumo final, começamos pelo mito. O homem vai vencer no mito, explica o mundo com as histórias dos deuses, isso daí vai ser vencido. Com o início da filosofia, eles começam a usar a razão, a busca da explicação com a lógica. Daí, depois a outra parte, vai falar dos pensadores pré-socráticos, que eles procuram a origem do mundo, da physis. Depois chegamos até Sócrates, que ele traz a filosofia para dentro do homem. Depois a virtude, que é o conhecimento e o domínio de si. E a felicidade, que vem de uma vida justa e racional. Esses são os elementos dessa primeira apostila aí. Espero que o pessoal leia, releia, porque ela é bem interessante mesmo. E essa explicação do conteúdo foi mais para dar um norte para vocês entenderem melhor o que é a introdução ao pensamento filosófico. Muito obrigado.